Você já se pegou cometendo o mesmo erro várias vezes, mesmo sabendo que é errado? Aquela sensação de culpa, seguida de arrependimento, e depois, lá está você, caindo na mesma armadilha novamente. Pois é, meu irmão e irmã, isso é mais comum do que você imagina. Mas o que será que acontece quando insistimos no mesmo pecado? As consequências podem ser mais sérias e profundas do que você pensa. Ao final deste vídeo, você não só entenderá os perigos de persistir no mesmo pecado, mas também terá ferramentas práticas para vencer essa batalha espiritual. Você aprenderá como fortalecer sua relação com Deus, como identificar os sinais de alerta e como buscar ajuda quando necessário. O pecado é como um veneno que contamina nossa alma, corrompendo lentamente cada aspecto de nossa vida. É um conceito que está no cerne da fé cristã, mas que muitas vezes não compreendemos completamente. A Bíblia é clara quando diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que nenhum de nós está imune ao pecado, não importa quão bons pensemos ser. Mas o que exatamente é o pecado? Em essência, pecar significa desobedecer a Deus, não seguir seus mandamentos e sua vontade para nossas vidas. É como se estivéssemos dizendo a Deus: eu sei melhor que você o que é bom para mim. É uma declaração de independência espiritual, uma tentativa de vivermos por nossas próprias regras em vez das de Deus. O problema é que quando pecamos repetidamente, começamos a criar um padrão, um hábito. E sabemos bem como os hábitos são difíceis de quebrar, não é mesmo? É por isso que é tão importante entendermos as consequências de insistir no mesmo pecado. Cada vez que cedemos à tentação, estamos fortalecendo esse hábito, tornando-o mais arraigado em nosso comportamento. Veja bem, não estou falando aqui de tropeços ocasionais. Todos nós erramos de vez em quando. Somos humanos, afinal. O que estamos discutindo é a prática deliberada e repetitiva do pecado, aquela atitude de eu sei que é errado, mas vou fazer mesmo assim. É quando, conscientemente, escolhemos agir contra o que sabemos ser a vontade de Deus. É importante entender que o pecado não é apenas uma lista de não faça isso ou não faça aquilo. É qualquer coisa que nos afaste de Deus, que prejudique nosso relacionamento com Ele. Pode ser uma ação, um pensamento, ou até mesmo deixar de fazer algo que sabemos que deveríamos fazer. O apóstolo Paulo descreve essa luta interna em Romanos capítulo 7, versículos 15 a 20. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Esta passagem ilustra perfeitamente a natureza do pecado e como ele pode se tornar um ciclo vicioso em nossas vidas. Mesmo quando queremos fazer o bem, muitas vezes nos encontramos fazendo exatamente o oposto. É uma batalha constante entre nosso espírito, que deseja agradar a Deus, e nossa natureza pecaminosa, que nos puxa na direção oposta. Antes de continuar, quero te perguntar: qual foi a maior lição que você aprendeu ao superar um pecado persistente em sua vida? Comente aqui abaixo e deixe sua curtida se estiver gostando do vídeo. Agora, voltando para o tema do vídeo. Entender a natureza do pecado é o primeiro passo para combatê-lo. Quando reconhecemos nossa propensão natural para o pecado, podemos estar mais vigilantes e buscar ativamente a ajuda de Deus para resistir às tentações. Lembre-se, o reconhecimento do pecado não deve nos levar ao desespero, mas sim a buscar a graça e o perdão de Deus, que estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem sinceramente. Uma das primeiras e mais sutis consequências de insistir no mesmo pecado é a gradual perda da sensibilidade espiritual. É como se nossos sensores espirituais fossem ficando embotados,
menos capazes de discernir entre o certo e o errado, entre a voz de Deus e as vozes do mundo. Imagine que você está numa sala com um cheiro muito forte e desagradável. No início, o cheiro é quase insuportável. Seus sentidos estão em alerta máximo, protestando contra o odor ofensivo. Mas depois de um tempo, algo curioso acontece. Você nem percebe mais o cheiro. Seus sentidos se acostumaram a ele. É exatamente isso que acontece com o pecado em nossas vidas. No começo, nossa consciência grita. Sentimos um profundo desconforto, uma inquietação interior que nos adverte que algo está errado. Mas se continuamos a ignorar esses sinais e persistimos no pecado, aos poucos vamos nos acostumando. O que antes nos chocava, agora se torna normal. O que antes nos causava repulsa, agora nem sequer notamos. A Bíblia fala sobre isso em Efésios capítulo 4, versículo 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à sensualidade, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Veja que interessante. A perda da sensibilidade leva a uma entrega ainda maior ao pecado. É um ciclo perigoso que se autoalimenta. Esta perda de sensibilidade espiritual se manifesta de várias formas em nossa vida. Podemos começar a achar normal comportamentos que antes considerávamos errados. Talvez comecemos a usar uma linguagem que antes evitávamos, ou a assistir conteúdos que antes nos incomodavam. Nossas conversas podem se tornar mais mundanas, menos centradas em Deus e em Sua palavra. Outra manifestação dessa perda de sensibilidade é a diminuição do nosso senso de reverência a Deus. Podemos começar a tratar as coisas sagradas com casualidade, perdendo aquele temor reverente que antes tínhamos. Nossa vida de oração pode se tornar mecânica, nossa leitura da Bíblia, superficial. Isso é perigoso porque começamos a justificar nossos erros. Ah, mas todo mundo faz isso. Não é tão grave assim. Deus vai entender. E assim, vamos nos afundando cada vez mais, sem nem perceber o quão longe estamos nos distanciando de Deus. O profeta Isaías adverte sobre esse perigo em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Quando perdemos nossa sensibilidade espiritual, corremos o risco de inverter completamente nossos valores, chamando de bom aquilo que Deus chama de mal. A boa notícia é que essa sensibilidade pode ser recuperada. Assim como um músico afina seu instrumento, podemos afinar nossa sensibilidade espiritual através da oração e da leitura da palavra de Deus. Precisamos pedir a Deus que renove nossa mente, como Paulo nos exorta em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Recuperar nossa sensibilidade espiritual requer esforço e disciplina. Pode ser desconfortável no início, à medida que nos tornamos mais conscientes do pecado em nossa vida. Mas é um processo necessário e recompensador. Outro efeito devastador da prática contínua do pecado é o enfraquecimento gradual, mas significativo, da nossa fé. A fé, que é o fundamento de nossa vida cristã, começa a ser corroída, como um metal exposto à ferrugem. Pense comigo, como podemos confiar plenamente em Deus se estamos constantemente desobedecendo a Ele? É como se estivéssemos tentando andar em duas direções ao mesmo tempo. De um lado, dizemos que amamos a Deus e queremos segui-lo. Do outro, insistimos em fazer o que sabemos que o desagrada. Essa contradição interna começa a corroer nossa fé, criando uma dissonância cognitiva que é difícil de reconciliar. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8, lemos: Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Essa instabilidade mencionada por Tiago
É exatamente o que acontece quando vivemos nessa contradição. Nossa fé fica abalada e começamos a duvidar não só de Deus, mas de nós mesmos e de tudo ao nosso redor. É como se estivéssemos construindo nossa casa sobre a areia, em vez da rocha sólida da obediência a Deus. O enfraquecimento da fé se manifesta de várias maneiras em nossa vida. Podemos começar a duvidar das promessas de Deus, questionando se Ele realmente cumpre sua palavra. Nossas orações podem se tornar menos frequentes e menos fervorosas, pois no fundo, não estamos certos se Deus realmente nos ouve ou se importa. Podemos também começar a buscar segurança em outras coisas além de Deus. Talvez comecemos a confiar mais em nossos próprios esforços, em nosso dinheiro, em nossos relacionamentos, do que na providência divina. Isso é perigoso, porque transfere nossa confiança de Deus para coisas que são, em última análise, instáveis e temporárias. Além disso, o enfraquecimento da fé pode nos levar a uma visão distorcida de Deus. Podemos começar a vê-lo como um juiz severo e implacável, em vez do Pai amoroso que Ele é. Ou, no extremo oposto, podemos cair na armadilha de pensar que Deus é tão amoroso que não se importa com nosso pecado, o que é igualmente perigoso. O apóstolo Paulo fala sobre a importância de manter uma fé forte em Efésios, capítulo 6, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quando nossa fé está fraca, ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Dúvidas, medos e ansiedades encontram terreno fértil em um coração cuja fé está enfraquecida. No entanto, é importante lembrar que mesmo quando nossa fé está fraca, Deus permanece fiel. Como Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Isso é uma grande fonte de esperança para nós. Mesmo quando tropeçamos, mesmo quando nossa fé vacila, Deus não nos abandona. Para fortalecer nossa fé, precisamos voltar às disciplinas espirituais básicas: oração, estudo da Bíblia, comunhão com outros crentes. Precisamos nos lembrar das vezes em que Deus foi fiel no passado, tanto em nossa vida pessoal, quanto na história do seu povo. E, acima de tudo, precisamos nos arrepender sinceramente de nossos pecados e buscar a restauração que só Deus pode oferecer. À medida que perdemos a sensibilidade espiritual e nossa fé enfraquece, naturalmente começamos a nos afastar de Deus. Este distanciamento é talvez uma das consequências mais dolorosas e preocupantes da prática contínua do pecado. É como se estivéssemos construindo um muro entre nós e Ele, tijolo por tijolo, a cada vez que pecamos. Isaías capítulo 59, versículo 2, descreve vividamente esta realidade. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Perceba que não é Deus quem se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Deus é imutável em seu amor por nós, mas nosso pecado cria uma barreira que impede que experimentemos plenamente esse amor. Esse distanciamento tem consequências práticas em nossa vida diária. Começamos a sentir menos a presença de Deus. Aquela sensação de paz e conforto que vem de sabermos que Deus está conosco começa a se dissipar. Nossas orações parecem não passar do teto, caindo no vazio. A leitura da Bíblia se torna um fardo em vez de uma alegria. As palavras parecem secas e sem vida. Podemos até começar a evitar situações que nos lembrem de Deus. Talvez comecemos a faltar aos cultos na igreja, a evitar amigos cristãos, a nos afastar de atividades que antes nos aproximavam de Deus. É como se, inconscientemente, estivéssemos tentando fugir da presença de Deus, assim como Adão e Eva se esconderam no jardim após terem pecado. E o pior é que quanto mais nos afastamos, mais difícil fica voltar. É como se estivéssemos nadando contra a correnteza. Cada abraçada para longe de Deus torna o caminho de volta mais árduo. Podemos começar a sentir que não somos dignos de nos aproximar de Deus
que Ele não nos aceitaria de volta. Este distanciamento também afeta a nossa percepção de Deus. Podemos começar a vê-lo como um juiz severo e não como um pai amoroso. Ou pior, podemos começar a duvidar da sua existência ou do seu amor por nós. Se Deus realmente me amasse, podemos pensar, Ele não permitiria que eu me sentisse assim tão distante. No entanto, é crucial lembrar que, não importa o quão longe tenhamos ido, Deus sempre está pronto para nos receber de volta. A parábola do filho pródigo em Lucas, capítulo 15, ilustra belamente esta verdade. O pai, representando Deus, não apenas espera pelo filho arrependido, mas corre para encontrá-lo quando o vê de longe. Para superar esse distanciamento, precisamos tomar a iniciativa de nos aproximar de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos encoraja. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Isso envolve arrependimento sincero, confissão de nossos pecados e um compromisso renovado de andar nos caminhos de Deus. Lembre-se, o amor de Deus por nós nunca muda. Ele está sempre de braços abertos, esperando que voltemos para casa. Não importa quão longe tenhamos ido, o caminho de volta está sempre aberto para aqueles que verdadeiramente desejam se reconciliar com Deus. Quando nos afastamos de Deus por causa do pecado, deixamos um vácuo em nossa vida espiritual. E você sabe o que acontece com vácuos, não é? Eles tendem a ser preenchidos. Infelizmente, esse espaço vazio muitas vezes é ocupado por influências negativas que podem nos levar ainda mais longe de Deus. Pode ser que comecemos a nos associar com pessoas que nos incentivam a pecar ainda mais. Talvez busquemos amizades que compartilhem de nossos mesmos vícios, ou que não nos desafiem a viver uma vida mais santa. Ou talvez passemos a consumir conteúdos que alimentam nossos desejos pecaminosos, seja através da mídia, da música, de livros ou da internet. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Quando estamos fragilizados espiritualmente, ficamos mais suscetíveis a essas influências negativas. É como se nosso sistema imunológico espiritual estivesse comprometido, tornando-nos mais vulneráveis a infecções espirituais. Essa vulnerabilidade pode se manifestar de várias formas. Podemos nos tornar mais suscetíveis a filosofias e ideologias que contradizem os ensinamentos bíblicos. Talvez comecemos a questionar verdades que antes considerávamos fundamentais em nossa fé. Ou podemos simplesmente nos tornar mais tolerantes com comportamentos e atitudes que antes reconhecíamos como pecaminosos. Além disso, essa abertura para influências negativas pode nos levar a adotar uma mentalidade mundana. Podemos começar a priorizar as coisas deste mundo, dinheiro, status, prazer, em detrimento das coisas de Deus. Como Paulo adverte em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O perigo aqui é que essas influências negativas podem nos afastar ainda mais de Deus, criando um ciclo vicioso. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais abertos ficamos a influências negativas, que por sua vez nos afastam ainda mais de Deus. Para combater isso, precisamos ser intencionais em buscar influências positivas em nossa vida. Isso pode significar buscar amizades com outros cristãos comprometidos, participar ativamente de uma igreja local e ser cuidadoso com o tipo de conteúdo que consumimos, como Paulo nos exorta em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Lembre-se, somos influenciados pelo que nos cerca. Portanto, devemos ser cuidadosos em escolher nossas companhias e o conteúdo que permitimos entrar em nossas mentes. Ao fazermos escolhas sábias nessas áreas, podemos criar um ambiente que nos encoraja a crescer espiritualmente, em vez de nos afastar de Deus.
Um dos aspectos mais traiçoeiros da prática contínua do pecado é que ela tende a se tornar um ciclo vicioso. Quanto mais pecamos, mais queremos pecar. É como se estivéssemos presos numa espiral descendente, cada vez mais difícil de escapar. Romanos capítulo 6, versículo 16, ilustra bem essa situação. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? O pecado tem esse poder escravizador. No início, pensamos que temos controle, que podemos parar quando quisermos. Mas com o tempo, percebemos que estamos presos, incapazes de nos libertar por nossas próprias forças. É como uma teia de aranha. Quanto mais nos debatemos, mais enredados ficamos. Essa escravidão ao pecado pode se manifestar de várias formas: vícios, comportamentos compulsivos, padrões de pensamento negativos. E quanto mais nos entregamos a esses padrões, mais difícil se torna quebrá-los. Nosso cérebro literalmente cria novas conexões neurais que reforçam esses comportamentos pecaminosos, tornando-os cada vez mais automáticos. Além disso, o pecado muitas vezes promete satisfação imediata, mas deixa um vazio que só pode ser preenchido com mais pecado. É como tentar saciar a sede com água salgada. Quanto mais bebemos, mais sede temos. Assim, nos vemos presos num ciclo de buscar satisfação no pecado, sentir-nos vazios e culpados, e então recorrer novamente ao pecado para tentar preencher esse vazio. Este ciclo vicioso também afeta nossa relação com Deus. Cada vez que pecamos, podemos nos sentir indignos de nos aproximar de Deus. Essa sensação de indignidade pode nos levar a pecar ainda mais, criando uma distância cada vez maior entre nós e Deus. Para quebrar esse ciclo, precisamos reconhecer nossa incapacidade de vencer o pecado por nossas próprias forças. Precisamos da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Como Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículos 24 e 25. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A boa notícia é que em Cristo temos o poder de quebrar esse ciclo vicioso. Romanos capítulo 6, versículo 14, nos assegura: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. À medida que nos rendemos a Deus e confiamos em sua graça, podemos experimentar a liberdade do poder escravizador do pecado. Uma das consequências mais imediatas e palpáveis da prática contínua do pecado é a perda da paz interior. Essa paz, que Jesus promete aos seus seguidores e que excede todo o entendimento, Filipenses capítulo 4, versículo 7, é substituída por um tumulto interno, uma inquietação constante que corrói nossa alegria e tranquilidade. Mesmo que externamente pareçamos bem, por dentro há um conflito constante. É como se estivéssemos em guerra com nós mesmos, nossa consciência em constante batalha com nossos desejos pecaminosos. Isaías capítulo 57, versículos 20 e 21, descreve bem essa situação. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não pode sossegar, cujas águas lançam lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Essa agitação interna se manifesta de diversas formas: ansiedade, culpa, medo, vergonha. Perdemos aquela tranquilidade que vem de estarmos em paz com Deus e com nossa consciência. Podemos nos sentir constantemente tensos, esperando que a qualquer momento nossas ações venham à tona ou que enfrentemos as consequências de nossos pecados. A culpa, em particular, pode ser esmagadora. Mesmo que ninguém mais saiba de nossos pecados, nós sabemos. Essa culpa pode nos consumir, roubando nossa alegria e nos impedindo de desfrutar plenamente da vida. Como Davi expressou após seu pecado com Batseba: quando calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram pelos meus gemidos todo o dia. Salmo capítulo 32, versículo 3. Além disso, o pecado muitas vezes nos leva a viver uma vida dupla. Apresentamos uma face ao mundo, enquanto escondemos nossa luta interna.
essa dissonância entre quem realmente somos e quem fingimos ser, cria uma tensão constante que é emocionalmente e espiritualmente exaustiva. A perda da paz interior também pode afetar nosso sono, nossa saúde física e nossos relacionamentos. Podemos nos tornar irritáveis, defensivos ou distantes com as pessoas ao nosso redor. Nossa produtividade no trabalho pode sofrer à medida que nossa mente está constantemente preocupada com nossa luta interna. E o pior é que muitas vezes, em vez de buscarmos a verdadeira solução, que é o arrependimento e a reconciliação com Deus, tentamos abafar esse conflito interno com mais pecado, criando um círculo vicioso ainda mais forte. Podemos recorrer a vícios, buscar distrações constantes ou nos isolar dos outros na tentativa de escapar desse tumulto interno. No entanto, é importante lembrar que essa perda de paz não é o fim da história. Deus promete paz àqueles que se voltam para Ele. Como Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 27, «Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo». Para recuperar essa paz, precisamos nos arrepender sinceramente de nossos pecados e buscar a restauração em Deus. Isso pode envolver confessar nossos pecados a Deus e talvez a alguém de confiança, fazer restituições quando necessário e tomar medidas práticas para evitar cair novamente no mesmo pecado. Também é crucial que aprendamos a aceitar o perdão de Deus. Muitas vezes, mesmo depois de nos arrependermos, continuamos nos castigando por nossos erros passados. Mas a Bíblia nos assegura que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. À medida que caminhamos em obediência a Deus e confiamos em seu perdão, podemos experimentar novamente aquela paz que só Ele pode dar. Não é um processo instantâneo, mas gradualmente, à medida que nos aproximamos de Deus e nos afastamos do pecado, podemos sentir nossa paz interior sendo restaurada. À medida que persistimos no pecado, um processo sutil, mas perigoso, começa a ocorrer em nosso interior, o endurecimento do coração. É como se fôssemos construindo uma casca ao redor dele, tornando-o cada vez menos sensível à voz de Deus e às necessidades dos outros. Hebreus capítulo 3, versículo 13, nos adverte sobre isso. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Note que o texto fala do engano do pecado. O pecado é enganoso. Ele nos faz acreditar que não há consequências, que podemos continuar nele sem sofrer danos. Esse endurecimento é um processo gradual. No início, sentimos remorso quando pecamos. Nossa consciência nos incomoda e sabemos que fizemos algo errado. Mas se continuamos a ignorar essa voz interna, ela começa a ficar mais fraca. O que antes nos chocava, agora apenas nos incomoda levemente. O que antes nos incomodava, agora nem sequer notamos. Este endurecimento do coração se manifesta de várias maneiras. Podemos nos tornar menos compassivos com os outros, menos dispostos a perdoar, mais críticos e julgadores. Nosso coração, que antes era sensível às necessidades dos outros, agora se torna frio e indiferente. Também podemos nos tornar menos sensíveis à voz de Deus. As escrituras que antes nos tocavam profundamente agora parecem não ter efeito. As pregações que costumavam nos convencer do pecado agora apenas nos irritam ou nos entediam. A oração, que antes era um momento de íntima comunhão com Deus, agora se torna uma tarefa mecânica e sem vida. Esse endurecimento é perigoso, porque nos torna menos propensos ao arrependimento. Começamos a racionalizar nossos pecados, a justificá-los, a minimizar sua gravidade. Todo mundo faz isso. Não é tão ruim assim. Deus entende. Essas são as desculpas que usamos para aplacar nossa consciência. A história do faraó no livro de Êxodo é um exemplo clássico desse endurecimento. Repetidamente,
Ele viu o poder de Deus manifestado através das pragas, mas continuou a endurecer seu coração. Cada vez que ele resistia, seu coração se tornava um pouco mais duro, até que chegou ao ponto de não poder mais voltar atrás. E quanto mais duro nosso coração se torna, mais difícil é para Deus alcançá-lo. Não porque Deus seja incapaz, mas porque nós nos tornamos cada vez menos receptivos à sua graça e ao seu amor. É como se estivéssemos construindo uma fortaleza ao redor do nosso coração, impedindo que a luz de Deus penetre. Este endurecimento também afeta nossa capacidade de amar verdadeiramente. Jesus nos ensinou que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo. Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Mas um coração endurecido pelo pecado torna-se cada vez menos capaz de amar genuinamente. Podemos até fazer ações exteriormente amorosas, mas internamente estamos frios e distantes. No entanto, é importante lembrar que mesmo o coração mais endurecido pode ser quebrantado e transformado pelo poder de Deus. O profeta Ezequiel fala de uma promessa maravilhosa de Deus. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Para reverter esse endurecimento, precisamos nos humilhar diante de Deus e pedir que Ele renove nosso coração. Isso envolve um arrependimento sincero, uma disposição de abandonar nossos pecados e uma abertura para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Também é útil nos expormos regularmente à Palavra de Deus, que tem o poder de penetrar até mesmo o coração mais endurecido. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Lembre-se, não importa quão endurecido seu coração possa ter se tornado, a graça de Deus é sempre maior. Ele é capaz de transformar corações de pedra em corações de carne, sensíveis à sua voz e ao seu amor. Como cristãos, somos chamados a ser sal e luz no mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Nosso testemunho de vida deve apontar as pessoas para Cristo, mostrando o poder transformador do Evangelho. No entanto, quando praticamos continuamente o pecado, nosso testemunho fica seriamente comprometido. As pessoas ao nosso redor começam a questionar a autenticidade da nossa fé e a eficácia do Evangelho que professamos. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus diz: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Mas como podemos brilhar se estamos constantemente envolvidos em práticas pecaminosas? Em vez de atrair as pessoas para Cristo, corremos o risco de afastá-las. Esta perda de testemunho pode se manifestar de várias formas. Talvez as pessoas notem uma discrepância entre o que dizemos e o que fazemos. Podemos falar sobre o amor de Deus, mas nossas ações demonstram egoísmo ou falta de compaixão. Podemos pregar sobre integridade, mas ser pegos em mentiras ou desonestidade. Além disso, nosso comportamento pode se tornar um tropeço para outros crentes, especialmente os mais novos na fé. Paulo alerta sobre isso em Romanos capítulo 14, versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Quando praticamos o pecado abertamente, podemos inadvertidamente encorajar outros a fazer o mesmo ou causar dúvidas em sua fé. A perda de testemunho também pode afetar nossa capacidade de ministrar efetivamente. Como podemos aconselhar outros a viverem em santidade se nós mesmos estamos presos ao pecado? Como podemos falar com autoridade sobre o poder libertador de Cristo se não estamos experimentando essa liberdade em nossa própria vida? Mais ainda, nossa hipocrisia pode dar munição aos críticos do cristianismo. O mundo está sempre pronto para apontar as falhas dos cristãos.
E quando caímos em pecado público, fornecemos justamente o tipo de evidência que eles procuram para desacreditar nossa fé. No entanto, é importante lembrar que Deus pode restaurar nosso testemunho. A história de Pedro é um exemplo poderoso disso. Mesmo após negar Jesus 3 vezes, Pedro foi perdoado e restaurado, tornando-se um líder poderoso na igreja primitiva. Para recuperar nosso testemunho, precisamos de um arrependimento genuíno e uma mudança visível em nosso comportamento. Isso pode envolver confessar nossos erros àqueles que magoamos, fazer restituições quando necessário e demonstrar um compromisso renovado com uma vida de obediência a Deus. Também é crucial que sejamos transparentes sobre nossas lutas. Um testemunho autêntico não é de perfeição, mas de transformação contínua pela graça de Deus. Quando somos honestos sobre nossas falhas e mostramos como Deus está nos ajudando a superá-las, podemos realmente inspirar outros em sua própria jornada de fé. Lembre-se, nosso testemunho não é sobre nossa própria bondade, mas sobre a bondade e o poder transformador de Deus. Mesmo após falharmos, podemos testemunhar sobre a graça, o perdão e o poder restaurador de Deus em nossa vida. É importante lembrar que o pecado, além das consequências espirituais, muitas vezes tem consequências práticas muito reais em nossa vida cotidiana. Dependendo do tipo de pecado em que estamos envolvidos, podemos enfrentar problemas de saúde, legais, financeiros ou nos relacionamentos. Por exemplo, alguém que luta contra o vício em drogas ou álcool pode acabar com problemas de saúde sérios. O abuso de substâncias pode levar a danos no fígado, problemas cardíacos, doenças mentais e uma série de outras complicações médicas. Além disso, pode resultar em problemas legais se a pessoa for pega dirigindo sob influência ou em posse de substâncias ilegais. Uma pessoa envolvida em fraudes ou desonestidade nos negócios pode enfrentar processos judiciais, perda de emprego, multas pesadas e até mesmo prisão. O dano à reputação pode ser duradouro, afetando futuras oportunidades de emprego e relacionamentos profissionais. Alguém que comete adultério pode ver seu casamento destruído, enfrentar um divórcio doloroso e caro e sofrer o trauma emocional de ver sua família desfeita. Os filhos, muitas vezes, são os mais afetados nessas situações, carregando cicatrizes emocionais por anos. Vícios em pornografia ou jogos de azar podem levar a problemas financeiros sérios, além de danificar relacionamentos íntimos e causar isolamento social. A pessoa pode gastar horas consumindo conteúdo pornográfico ou jogando, negligenciando responsabilidades familiares e profissionais. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, nos lembra disso. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Essas consequências práticas do pecado não são punições arbitrárias de Deus, mas sim resultados naturais de nossas escolhas. Assim como existem leis naturais no mundo físico, como a gravidade, existem leis morais e espirituais que governam nossas vidas. Quando violamos essas leis, há consequências. Além disso, essas consequências muitas vezes afetam não apenas o indivíduo que peca, mas também aqueles ao seu redor. Familiares, amigos, colegas de trabalho, todos podem sofrer os efeitos colaterais de nossas escolhas pecaminosas. Isso adiciona uma camada extra de responsabilidade às nossas ações. No entanto, é importante lembrar que, embora essas consequências sejam reais e muitas vezes dolorosas, elas não são o fim da história. Deus é um Deus de redenção e restauração. Mesmo nas situações mais difíceis, Ele é capaz de trazer cura e renovação. Para lidar com essas consequências práticas, muitas vezes precisamos tomar medidas concretas além do arrependimento espiritual. Isso pode envolver buscar ajuda profissional, como aconselhamento ou reabilitação, fazer restituições financeiras, reconstruir relacionamentos danificados
ou enfrentar as consequências legais de nossas ações. Embora o caminho possa ser difícil, podemos encontrar esperança nas palavras de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo em meio às consequências de nossos pecados, Deus pode e vai trabalhar para o nosso bem e para a sua glória, se nos voltarmos para Ele em arrependimento e fé. Ao refletirmos sobre as consequências de persistir no mesmo pecado, fica claro que o impacto em nossas vidas é profundo e multifacetado. Desde a perda da sensibilidade espiritual até as consequências práticas em nossa saúde, relacionamentos e vida cotidiana, o pecado tem o poder de corroer gradualmente cada aspecto de nossa existência. No entanto, a mensagem central que emerge de todo este estudo não é de desespero, mas de esperança. Não importa quão longe tenhamos ido, quão endurecido nosso coração tenha se tornado, ou quão graves sejam as consequências que enfrentamos, o amor e a graça de Deus são sempre maiores. Romanos capítulo 5, versículo 20, nos lembra: onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Esta é a boa notícia do Evangelho, que não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa cobrir, não há coração tão endurecido que o amor de Deus não possa alcançar. O caminho para a liberdade do pecado começa com o reconhecimento honesto de nossa condição. Precisamos admitir nossa incapacidade de vencer o pecado por nossas próprias forças e nos voltar para Deus em arrependimento sincero. Como Davi orou no Salmo capítulo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A jornada de libertação do pecado não é fácil, nem rápida. Requer perseverança, vigilância constante e uma dependência diária da graça de Deus. Pode envolver lutas, recaídas e momentos de desânimo. Mas podemos ter a certeza de que, se persistirmos em buscar a Deus, Ele será fiel para nos conduzir à vitória. Lembre-se, o objetivo não é a perfeição instantânea, mas o progresso contínuo. Cada passo em direção a Deus, cada vitória sobre a tentação, cada momento de arrependimento sincero é uma vitória a ser celebrada. Por fim, que esta reflexão sobre as consequências do pecado nos motive não ao medo ou à condenação, mas a um compromisso renovado com uma vida de santidade. Que possamos, como Paulo, dizer: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Que a graça de Deus, que é maior que todo o nosso pecado, nos fortaleça nesta jornada, transformando-nos cada vez mais à imagem de Cristo, para a glória de Deus e para o bem daqueles ao nosso redor. Amém.